Fala pessoal, eu sou o Felipe Muniz, mais um vídeo aqui para o canal. Estou aqui na presença do meu amigo João Pedro e a gente vai falar um pouquinho sobre seleção brasileira, a seleção que vai enfrentar nas eliminatórias aí, né? A Venezuela, a Colômbia, o Uruguai, enfim, jogos muito bons para a gente ver a nossa seleção bem de perto aí. Enfim, sem muita enrolação, vamos começar o vídeo. João, eu queria que nesse vídeo a gente montasse qual seria a nossa, para a gente, né? A escalação ideal da seleção brasileira, visto que tem nomes interessantes em algumas posições, podem render uma disputa boa, né? O Tite vai ter uma dor de cabeça boa aí para montar nossa seleção, que aos poucos tem ganhado confiança, tem, enfim, cada vez mais crescendo o futebol. Então, vamos embora. Para a posição de goleiro, a gente tem três nomes muito interessantes, né? O Alisson, o Ederson e o Everton. Você fica com qual dos três, assim, seria o seu titular? São três goleiros aí que são experientes. Dois deles estão na Europa, né, em grandes equipes. O Everton, um cara que tá pegando muito aqui no Brasil, melhor goleiro do Brasil, para mim. Mas entre esses três aí eu fico com o Ederson. Ederson eu acho que é um cara mais confiável, eu acho ele mais técnico com os pés, Uhum. sabe jogar com os pés. Eu acho que a seleção exige isso assim, de você conseguir sair tocando. Então, para mim, eu fico com o Ederson. E você falando aí da qualidade que o Ederson tem nos pés, nesse último final de semana a gente teve o jogo, né, entre Liverpool e Manchester City. O Ederson deu lançamento assim dentro da área dele até o outro lado do campo, um lançamento assim pro Sterling, algo assim que alguns meias aqui no nosso país não faria. Então, é um goleiro que tem muita categoria nos pés, mas nessa eu fico de Alisson. Eu acho que Alisson tá um pouco mais amadurecido dentro de um contexto de seleção, um pouco mais preparado também. Só tem um ano de diferença de idade para o Ederson, mas nessa eu fico com o Alisson. Pra gente, mas também é aquela coisa, não é uma disparidade muito grande entre os dois, né? Exato, qualquer um pode ser titular, e entre os dois, o Brasil está bem servido. Exatamente. Vamos agora para a linha de defesa ali. Os dois zagueiros. A gente tem as opções Thiago Silva, Marquinhos, Lucas Veríssimo e Éder Militão. João, quem seriam os seus dois zagueiros para aquela posição? Thiago Silva e Marquinhos, né? É uma dupla ali que, para mim, são, acho que, dois zagueiros top 3 do mundo, Uhum. junto com o Sérgio Ramos. Acho que o Lucas Veríssimo é um cara que está chegando na Europa agora, apesar dele ser um ótimo zagueiro. Éder Militão também, assim, eu acho ele muito cru ainda para ser titular da seleção. Quem sabe até na lateral ele tenha mais chance. Mas para mim, Thiago Silva e Marquinhos são os dois caras que têm que ser titulares, são dois caras que têm liderança, que chegam bem ali na zaga, então para mim são eles dois. Para mim essa aí também tem muita discussão, é Marquinhos e Thiago Silva mesmo. São dois caras assim muito completos, né? Fizeram dupla de zaga do PSG há 2 anos atrás, enfim, durante um bom tempo, né? Então, assim, são caras que se conhecem, que têm entrosamento e são assim, como você falou, jogadores de altíssimo nível, elite do futebol europeu. A gente até citou aqui, né? Você falou do Lucas Veríssimo, que tem feito uma excelente temporada pelo Benfica, feito gols, assim, encaixou muito no esquema do Jorge Jesus. E o Éder Militão, que nessa temporada virou, tipo assim, titular absoluto, né? Saiu o Varane, saiu o Sérgio Ramos. Então ele virou titular absoluto do time do Real Madrid. Agora vamos passar, João, para a lateral esquerda. A gente tem uma disputa aí, Alexandre e Guilherme Arana. Quem seria o seu titular? Entre os dois ali, eu fico com o Arana. Apesar do Alexandro ter experiência né, de jogar na Europa, assim, o Arana já jogou na Europa também, mas não teve muito sucesso. Eu acho o Arana um cara para o futuro, assim, da seleção. Eu acho que ele é o futuro lateral esquerdo da seleção. Ele é um cara que contribui muito ofensivamente. No ataque ali tem um cara como ele é essencial e defendendo também ele não deixa a desejar. Acabou que o Renan Lodi, quando foi naquela final contra a Argentina, ele é um cara que atacando ele vai muito bem, mas defendendo ele não ia tão bem. Eu acho que o Arana consegue cumprir essa função de ser um cara jovem, ser o futuro lateral da seleção e assim não deixar a desejar tanto na defesa como no ataque. Eu acho que o ponto que você mais destacou aí, que a gente, e vale reiterar, é que o Arana contribui muito, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu acho que o Alexandro, ele peca um pouquinho na parte ofensiva, ele é um cara muito pesado. E o Marcelo que a gente tinha,
ele era muito bom ofensivamente, mas atrás desejava, né, João? Exatamente. Ter um lateral que defende bem e ataca bem é essencial, assim, porque se você tiver um lateral que não contribui, não vai ajudar em nada, ele só vai ficar plantado na defesa. E se você tiver um lateral que não é bom na defesa, ele vai atrapalhar o time. Então, assim, para ser um lateral, você tem que ser equilibrado, e o Arana é isso. E do lado direito, a gente tem Emerson e Danilo. Quem você fica? Atualmente, eu fico com o Danilo. É aquilo que a gente estava falando, né? Assim, apesar dele ser um cara que não ataca muito, como é o caso do Arana, eu acho ele um cara mais seguro. O Emerson ainda tá amadurecendo, chegou agora no Tottenham. Eu acho que ele tem a se desenvolver. Se ele conseguir, vai ser titular facilmente, mas por enquanto é o Danilo. Exatamente. Nas duas laterais, né? A gente tem dois caras mais maduros e dois caras mais jovens. Eu acho que o Tite tem prezado por isso, até para lapidar um pouco o Emerson, lapidar também o Arana, né? Que tem jogado muito no futebol brasileiro aqui. E nessa eu também fico de Danilo. Acho que Danilo é um cara tá mais lapidado aí, mesmo que muitos critiquem ele, mas eu acho que é um cara que tá um pouco mais lapidado. João, para o setor do meio de campo, a gente tem ali para jogar ali alguns nomes bem interessantes ali. A gente tem o Fabinho, Casemiro, Edenilson, Fred, Gerson. Eu não vou botar o Paquetá porque o Tite não tá escalando muito o Paquetá ali como volante, primeiro volante, segundo volante. Mas entre esses caras, você fica com quem? Para fazer uma dupla ali de volantes. Casemiro, peça fundamental, indispensável. Casemiro tem que estar. E como segundo volante, eu tenho uma dúvida entre Gerson e Fabinho. Apesar do Gerson ser um cara assim que no Brasil demonstrou ser um cara fundamental, muito bom jogador, mas o Fabinho também tem muita experiência. Na seleção ele não demonstrou muito. Então minha dúvida é entre esses dois aí, o Gerson e o Fabinho. Eu fico na dúvida entre os dois, mas atualmente eu escalo o Gerson. Ele está tendo um pouco mais de dificuldade no Olympique. Agora, né, ele começou bem, mas agora está começando a dar uma caída. Porém, eu ainda escalaria ele como titular. Eu tive que correr aqui rapidinho para atender o interfone ali, mas na minha seleção, cara, eu colocaria o Casemiro e o Gerson, né? Ele tem, como você falou, ele tem tido dificuldade de adaptação no Olympique, muito por conta que o São Paulo está escalando ele como um meio atacante, às vezes já escala ele até como um atacante. Então, assim, tem um pouco, omitido um pouco a genialidade que o Gerson teve aqui no nosso país, né? Eu ficaria com Casemiro e Gerson. E para armar ali o jogo, você colocaria o Paquetá ali, o Neymar, botaria o Neymar mais na ponta, como é que você escalaria? Atualmente, com o futebol do Neymar, assim, eu acho que ele se encaixaria mais no meio. O Neymar perdeu um pouco daquela explosão que ele tinha. O drible dele, às vezes, ele meio que desiste daquele drible, aquela jogada 1 contra 1. Ele não tá dando mais como ele dava antes, até por conta do físico também. Eu acho que, para mim, o Neymar no meio poderia orquestrar essa equipe do Brasil. E o Brasil tem muitos pontas habilidosos. Então, assim, pela falta do meio-campo que tem o Brasil, apesar de ter o Paquetá, mas por mim o Neymar jogaria no meio e eu focaria nas pontas. Verdade. E no ataque, né, a gente tem vários caras aí, como a gente falou, o Neymar, o Gabigol, o Gabriel Jesus, o Rafinha do Leeds, o Arthur Cabral, né, que é paraibano, que tá jogando muito no base, o Vinícius Júnior e Antony. Quem seria o seu trio de ataque, João? Pela fase, seleção é momento. Seleção é momento e, assim, pela fase atual, eu testaria o Vinícius Júnior na esquerda e o Antony na direita. E, Muita velocidade, hein? exatamente. O Brasil precisa disso, o Brasil precisa testar esses jogadores, até para não cair muito naquele ditado, né, que o Brasil sempre é dependente do Neymar, precisa que ele faça uma jogada que mude o jogo. E esses dois caras são jogadores que são capazes de fazer isso, né? O Antony e o Vinícius Júnior são caras que dá um drible ali, já mata o outro time e faz um gol, né? Assim, o centroavante, para mim, eu ainda tenho muitas dúvidas. Gostaria de testar mais. Até o Arthur Cabral mesmo, que chegou agora, está na ótima fase Uhum. pelo Basel. Matheus Cunha também, eu acho que deveria ser testado aí nessa seleção principal. Hulk merecia uma chance.
Uhum. O Gabigol, assim, já recebeu muitas chances, mas eu acho que com caras que correm mais na ponta, eu acho que ele poderia se dar melhor. Então, assim, para mim, o centroavante é uma incógnita. Atualmente, eu testaria o Matheus Cunha, mas eu acho que não tem um cara ali que saia muito por cima. Verdade, são caras que estão no mesmo nível ali. Cara, o meu trio de ataque eu tava pensando aqui, eu acho que eu formaria com Neymar mais pelo meio, ali armando o jogo. Colocaria, como você falou, Vini Júnior numa ponta. Na outra ponta eu fico em dúvida se eu colocaria o Antony ou o Rafinha, que para mim são dois caras bons que eu gostaria de ver na seleção. E para mim, mais centralizado, eu acho que o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus tem crescido no esquema do Guardiola, apesar de estar atuando mais pela beirada do campo, se reinventando na ponta. Mas eu acho que é um cara que já entende o esquema do Tite, já, enfim, se adequa ao esquema ali. Então já entende, já tem entrosamento com os jogadores. Então acho que agora coloca o Gabriel Jesus aí para esses 3 jogos, dá uma chance pro Gabigol, pro Arthur também que você falou. E, enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino para não perder os próximos vídeos. A rede social de João Pedro, o Instagram dele vai estar aqui embaixo na descrição. Vão lá, acompanhe ele. Fechou? Valeu, é nóis, tamo junto, João. Valeu, galera.